Vamos estender a análise de como se calcula o campo magnético produzido por correntes constantes usando a lei de Ampère para um caso mais realista. Nós agora vamos considerar, ao invés de um fio de dimensões infinitesimais, nós vamos considerar o diâmetro do fio. Um fio circular, vamos definir aqui um raio desse fio, um raio A, e nós queremos saber como é o campo magnético, tanto fora desse fio quanto dentro do fio, no caso de uma densidade de corrente uniforme. O que é uma densidade de corrente uniforme? É quando a densidade de corrente dentro do condutor assume valores que independem da posição, independem do raio. Então, J aqui será uma constante. Uma constante eu vou chamar aqui por enquanto de alfa. E aqui, se nós colocarmos o eixo de coordenadas na direção z, aqui o fio na direção z, vamos colocar aqui o vetor unitário na direção AZ, e esse valor em amperes por metro quadrado. Então, esse alfa aqui diz que a densidade de corrente no interior do fio é constante. E isso então vai produzir uma corrente, que eu vou chamar aqui de I total, que vai ser igual à integral de superfície aberta de J escalar ds, onde o ds representa essa área aqui, através da qual passa a densidade de corrente. Então, as cargas passam por essa área infinitesimal, e aqui então nós podemos relacionar o J e a corrente. Como calcular o campo magnético em duas situações? Primeiro, para um raio ρ menor do que A. Nessa situação, então, nós temos a questão que eu coloco é a seguinte: como podemos calcular o campo magnético no interior desse fio, sabendo que essa é a distribuição de corrente? Se usássemos a lei de Biot-Savart para calcular o campo magnético, teríamos que calcular a contribuição de cada volume infinitesimal de corrente ao longo de todo o fio, que vai ser considerado aqui infinito. Mas, se nós utilizarmos a definição da lei de Ampère, tudo fica mais fácil. O primeiro passo é o quê? Termos conhecimento prévio da direção do campo magnético. E segundo passo, definir quem é o caminho amperiano. Então, se nós quisermos calcular, por exemplo, o campo magnético numa região no interior do fio, dado um certo raio ρ, nós sabemos que o campo magnético, dada essa corrente nesse sentido, o campo magnético é circular, dos dedos da mão direita fechando. Então, nós já escolhemos também o caminho amperiano de acordo, para facilitar o cálculo. Então, vocês vão ver que todos esses exemplos envolvendo fio e com simetria cilíndrica vão resultar em algum caminho amperiano que é um círculo. Então, nesse caso, nós temos o quê? Temos um dl que já é definido, temos h que nós não sabemos qual é o valor. Então, h é um h φ na direção φ. E o dl é ρ de φ na direção φ também. Então, o lado esquerdo tem um formato muito semelhante ao exemplo do fio com dimensões desprezíveis. O que falta aqui é calcular o lado direito, qual a corrente total. Bom, se nós temos que a corrente total é I, nós precisamos, para calcular o campo magnético nessa região aqui, calcular a corrente que passa por essa região. Porque a lei de Ampère diz que a integral de caminho fechado de H escalar dl é igual à corrente total contida aqui dentro. E nós não sabemos quem é a corrente total contida aqui dentro. Só quando o raio for A. Aí sim nós sabemos que a corrente é I. Mas antes disso não.
Então, antes disso, nós precisamos calcular a densidade de corrente ou definir qual é a relação de A com a corrente. Se a corrente é uniformemente distribuída, esse valor do alfa é uma medida em amperes por metro quadrado. Então, se nós temos I amperes em toda essa área, se nós dividirmos I amperes pela área do círculo, que é π vezes A ao quadrado, nós temos o valor do alfa. Então, o alfa vai ser a corrente total, amperes, dividido por π raio ao quadrado. Então, aqui não fica difícil de determinar esse valor, porque a distribuição, esse valor do alfa é constante. Então, o valor I sobre πa ao quadrado é um valor constante, que na hora que nós calcularmos a integral de I π a ao quadrado escalar ds, nós teremos como resultado final, ao longo então de toda a superfície, a corrente total. Podemos até conferir esse resultado. Tá? Mas então, aplicando a lei de Ampère, nós temos o quê? H escalar dl é igual à corrente total envolvida pelo caminho. Quem é a corrente total envolvida pelo caminho fechado é J escalar ds. Então, para raios menores do que A, nós precisamos calcular tudo isso. Então, aqui primeiro, H escalar dl. H φ, produto escalar, ρ de φ, a φ. De 0 a 2π. Do lado direito, integral de superfície aberta, que na verdade representa essa superfície aqui. A integral de superfície aberta, J é alfa a z, então aqui é corrente sobre π a ao quadrado, a z, produto escalar ds. Quem é o ds que representa essa superfície? Tem um comprimento de arco que é ρ de φ, e aqui é dρ na direção do raio ρ. Então, é ρ dρ de φ, direção a z. Então, os dois produtos escalares têm como resultado H φ ρ de φ de 0 a 2π, esse é o lado esquerdo. Do lado direito, a integral, colocando aqui os limites em ρ e φ, ρ vai de 0 até um raio ρ qualquer, menor do que A, e φ vai de 0 a 2π. Então, o produto escalar aqui do lado direito fica corrente sobre π ao quadrado vezes ρ de φ. Então temos grandezas escalares dos dois lados. Do lado esquerdo, da mesma forma que no caso do fio infinito filamentar, nós temos condições de tirar Hφ e ρ da integral, sobrando só a integral de 0 a 2π de φ. Do lado direito, corrente sobre π ao quadrado é constante e sai da integral. Então, sobe uma integral dupla, ρ de φ. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Então, do lado esquerdo, H φ, ρ, integral de 0 a 2π de dφ. Do lado direito, corrente sobre π ao quadrado, integral de 0 a 2π
Integral de 0 a Rho, de Rho, de Rho, de φ. Estou fazendo aqui passo a passo, depois vocês podem omitir alguns desses passos e fazer mais rápido esse cálculo, tá? Então, H φ, Rho, φ de 0 a 2π. Do lado direito, corrente sobre π ao quadrado. Integral de Rho é Rho ao quadrado sobre 2. Integral de φ é φ. Então, aqui temos o seguinte. Podemos simplificar alguns termos. Vejam que nós podemos simplificar esse 2π com 2π. Aqui tem Rho, aqui elimina um dos elementos. Então, quem é Hφ? Hφ é corrente sobre πa ao quadrado, que é um valor constante. E aqui tem um 2, né? 2 multiplicando no denominador e aqui sobrou Rho. Então, dentro do fio tem campo magnético. E esse campo magnético tem valor corrente sobre 2πa ao quadrado vezes Rho, direção a φ. Então, o que nós podemos dizer a respeito do campo magnético no interior do fio? Que ele tem uma parcela aqui constante, multiplicativa, e isso multiplica Rho. Ou seja, conforme o raio do fio vai aumentando, o nosso campo magnético vai crescendo linearmente. Esse é o significado dessa expressão para o campo magnético para raio Rho menor do que A. Então, esse é o raciocínio. Vocês aplicam a lei de Ampère, fazem um passo a passo, conhecendo previamente a direção do campo, vocês têm condições de calcular quem é o campo magnético no interior do condutor. O que acontece... voltando aqui. O que acontece quando Rho igual a A? Quando nós estivermos na borda do fio. Quando Rho é igual a A. Quando Rho é igual a A, temos corrente sobre 2πa. Então, aqui cancelam esses termos. Sobra corrente sobre 2πa a φ. Então, na borda do condutor, nós teremos o maior valor de campo magnético. Tá? Isso é bem importante, nós já vamos ver o significado disso. Tá? Então, se vocês entenderam esse raciocínio para Rho menor do que A, não é difícil de estender o raciocínio para Rho maior do que A. Então, para Rho maior do que A, é muito mais simples, porque no problema eu já dei a corrente total. Tá? Se eu não tivesse dado a corrente total, fosse só alfa a z, teria que primeiro então calcular a corrente total que passa num caminho amperiano. Vamos colocar aqui esse caminho amperiano. Então, para Rho maior do que A, qual é o valor do campo magnético? O lado esquerdo, vocês vão ver que tem sempre o mesmo formato. Então, o lado esquerdo sempre vai ser H escalar de L, sempre teremos H com uma componente na direção φ e um dl também, considerando um deslocamento infinitesimal na direção φ. Isso é igual. Então, aplicando mais uma vez a lei de Ampère,
H escalar dl é igual à corrente total envolvida pelo caminho, que é igual a I. Ela já foi definida antes. Então, aqui facilita um pouco a nossa vida. Então, quem é H? Já vou pular algumas etapas aqui, mas vocês vão ver que H φ vezes Rho vezes 2π é igual à corrente total envolvida pelo caminho. E H φ, então, corrente sobre 2π Rho, que é o mesmo resultado que vocês obtiveram antes, né? Então, H é corrente sobre 2π, distância, direção do vetor unitário afim. Para raios maiores do que A. Então aqui tem algo interessante, né? Fora do fio, é como se fosse um fio de dimensões infinitesimais com corrente I, né? Fora do fio vocês não enxergam a distribuição de corrente, mas sim enxergam a corrente total. Dentro do fio, aí tem que se preocupar com o cálculo da corrente total envolvida pelo caminho anterior. Espero que vocês tenham entendido esse raciocínio, tá? Porque nós podemos fazer gráficos a respeito disso. Como é o campo magnético no interior do condutor em função do seu raio. Então, dado um raio Rho qualquer, como é o campo magnético? Vou colocar aqui o módulo de H. Para raios menores do que A, o campo magnético tem esse valor aqui, ele cresce linearmente. Então, o valor de campo máximo é corrente sobre 2πA. Esse é o valor máximo. Nessa região interna ao condutor, o campo cresce linearmente. Aqui, então, o crescimento é corrente sobre 2πA ao quadrado vezes Rho. E fora do condutor, o campo magnético decresce com uma proporção 1 sobre Rho. Então, aqui está o decrescimento, corrente sobre 2π Rho. Então, como eu já havia comentado antes, o campo magnético existe tanto dentro quanto fora do condutor. Ele é máximo na borda do fio e com essa distribuição de corrente constante, o campo magnético tem crescimento linear conforme o raio vai aumentando. E depois, claro, de crescimento 1 sobre Rho, com essa proporção. A pergunta que eu coloco agora é a seguinte: será que temos condições de determinar a validade também da expressão diferencial da lei de Ampère nesse caso? Para isso nós precisamos calcular o rotacional de H. Então, vamos adiante. Vamos colocar então essas duas situações para Rho menor do que A. O que acontece nessa situação? Vamos calcular o rotacional de H e ver se isso realmente representa a densidade de corrente. Então, rotacional de H em coordenadas cilíndricas, isso aqui é formulário, tá? 1 sobre Rho, na primeira linha a Rho vezes a φ, a Z. Na segunda linha, derivadas parciais com relação a Rho, φ e Z. Terceira linha, componentes do campo. Então, para Rho menor do que A, vejam aqui
que só tem componente na direção φ. E é corrente sobre 2π ao quadrado que multiplica ρ. Então, corrente sobre 2π ao quadrado que multiplica ρ. E aqui então temos dois termos zero. Vou estender aqui as duas colunas, a ρ, ρ derivadas parciais com relação a ρ e φ, zero, corrente sobre 2π ao quadrado ρ. Então, calculando o rotacional de H, 1 sobre ρ vezes 0, 0, e aqui uma derivada parcial com relação a ρ desse termo. Então, derivada parcial com relação a ρ, corrente sobre 2π ao quadrado, multiplicando ρ, direção a z, menos 0, fecha parênteses, menos derivada parcial com relação a z desse mesmo termo, corrente sobre 2π ao quadrado ρ, direção a ρ. Então, quem é rotacional de H? 1 sobre ρ, que multiplica. Essa derivada com relação a ρ, sobra só essa parcela constante. Então, corrente sobre 2π ao quadrado, direção a z. E essa outra derivada aqui, como é uma derivada com relação a z e não tem nenhum termo em z, essa derivada aqui é... Vou fechar aqui. Essa derivada aqui é zero. Então, aqui nós temos a nossa expressão do rotacional de H. Se vocês olharem aqui no início, vocês terão, então, uma forma de comparar as respostas. Por exemplo, onde está J na expressão anterior? Vamos ver se eu coloquei tudo certo aqui. Um detalhe. Peço que corrijam, por favor. Aqui tem um ρ multiplicando o termo do denominador também. Então, aqui vai ficar um ρ ao quadrado. Tá? Então, aqui fica ρ ao quadrado, aqui fica ρ ao quadrado. E aí, na hora de calcularmos a derivada, fica 2ρ. Então, aqui fica 2ρ. E agora sim o resultado vai fechar. Tá? Porque esse 2ρ aqui cancela com esse 2ρ aqui. Então, agora sim nós temos rotacional de H é igual a corrente sobre π ao quadrado, direção a z, que na verdade é o nosso alfa a z, que é J. Então, assim, para ρ menor do que A, nós conseguimos mostrar que o rotacional de H realmente é igual à densidade de corrente de condução no interior do condutor. Esse é o resultado que nós queremos buscar. Essas duas grandezas têm que ser iguais. Tá? E esse mesmo raciocínio pode ser estendido para ρ maior do que A. Fora do condutor, sabemos como é o campo magnético. Será que tem algum rotacional associado? Vamos repetir o cálculo. Vou colocar aqui toda a expressão. A ρ, ρ a φ, a z. Derivadas parciais com relação a ρ, φ e z. 0. ρ que multiplica corrente sobre 2π ao quadrado, na direção ρ. Não, desculpa, agora essa outra expressão aqui, corrente sobre 2π
Rho no denominador. Essa expressão aqui que nos interessa agora. Para raio maior do que A, esse é o campo magnético. Então, corrente sobre 2π Rho e 0. Vamos estender as duas colunas. Rho afim, derivada parcial com relação a Rho, derivada parcial com relação a φ, 0. Rho que multiplica corrente sobre 2π Rho. Então veja que aqui já simplifica esse Rho, né? Então, quem é rotacional dH para Rho maior do que o raio do fio? 1 sobre Rho. Essas parcelas aqui são constantes, tá? Se vocês olharem aqui, tem uma derivada que é 0, outra derivada 0. Essa derivada fica derivada parcial com relação a Rho de corrente sobre 2π. Direção a Z. Menos derivada parcial com relação a Z, corrente sobre 2π na direção a Rho. Então essa derivada, tanto essa derivada quanto a outra derivada são zero. Então o rotacional de H é zero fora do condutor, que é o resultado esperado. Tá? Então com isso nós conseguimos calcular como é o campo magnético produzido tanto dentro de um condutor com uma densidade de corrente uniforme, quanto fora desse condutor. E nós também, aqui no final, verificamos o resultado da definição da lei de Ampère. É uma forma de verificar se o resultado está correto. Tá? Espero que vocês tenham entendido esse exemplo também. E todos os exemplos que trabalham com lei de Ampère e distribuição de correntes em fios retilíneos, independente da forma de distribuição de corrente, vocês conseguem calcular o campo tanto dentro quanto fora do condutor de uma maneira bem simples usando a definição da lei de Ampère. Tá? Basta seguir um roteiro, um passo a passo, não tem grandes complicações. Tá? O que eu quero que vocês entendam é o procedimento. Os cálculos, as expressões e fórmulas vocês não precisam decorar, mas que a partir desses procedimentos, desse passo a passo, vocês consigam chegar ao cálculo do campo sem maiores dificuldades.